quem chegou agora no canal, eu sou Michele Coelho, eu sou advogada trabalhista, eu sou especializada em compliance, consultoria, mentoria, tudo que tem de protetivo da área trabalhista. E se você é novo aqui nesse canal, já se inscreve, vai ali no sininho da notificação e ativa para que você possa receber todas as notícias, todas as informações do universo trabalhista que tem aqui no nosso canal. Eu te garanto que você vai gostar muito. Hoje eu trouxe um modelo muito diferente de vídeo, porque nós vamos falar sobre as perguntas que vocês me enviam lá no meu Instagram. Lá, todos os dias, eu deixo uma caixinha de perguntas para você tirar suas dúvidas do universo trabalhista e nós irmos resolvendo da melhor forma possível esse mundo aí trabalhista. Então vamos lá? Chega de conversar, né? Primeira pergunta. Estou no mês de dissídio na minha empresa. Devo aumentar o salário? Então, para quem não sabe, o mês de dissídio é aquele que ocorre uma vez por ano em que as empresas precisam aumentar o salário dos seus colaboradores. Aí vocês vão me falar, tá bom, Michele, mas aonde eu acho isso? O dissídio você vai achar na Convenção Coletiva de Trabalho, que é um acordo coletivo do seu sindicato, que vem algumas regrinhas novas, algumas regrinhas que não são necessariamente aquelas da consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT. E cada empresa, dependendo da sua categoria, se é uma indústria, se é um comércio, vão ter meses diferentes. Então, o dissídio, ele precisa fazer um aumento. Agora, trazendo para a realidade que nós estamos vivendo nesse vídeo, que é aquela de pandemia, coronavírus, nós não vamos precisar necessariamente fazer esse aumento. Então, o que eu indico para você? Ligue para o sindicato da sua empresa e faça um acordo sobre o dissídio, para nesse ano, principalmente agora nessa primeira fase, que nós estamos aí passando por isso, muitas empresas estão fechando, estão com dificuldades, outras no pós-pandemia ainda vão demorar um tempinho para voltar a ter aquele fluxo de caixa. Então, faça um acordo com o seu sindicato para que nesse ano de 2020 em específico, você não tenha o dissídio. Então, não necessariamente você precisa aumentar. Falando de pandemia. Agora, não falando de pandemia, você tem que aumentar. Segunda pergunta. Preciso recolher FGTS na suspensão do contrato de trabalho? Na suspensão do contrato de trabalho, você não precisa recolher o fundo de garantia. Mas, até mesmo naquele caso que o faturamento foi maior do que 4,8 milhões no ano de 2019, que você vai ter que fazer aquela ajuda compensatória, você também não precisa, porque o compensatório, ele não é salário. Então, você não vai precisar recolher o FGTS. Então, na suspensão do contrato de trabalho, tanto no caso normal, suspendeu, tanto no caso em que você vai ter que ajudar o governo a pagar, você não precisa recolher o fundo de garantia, o nosso FGTS. Mas aqui nessa pergunta, o que eu queria falar? Eu queria falar que se você fez a redução da jornada de trabalho e do salário, você precisa fazer o recolhimento do FGTS, do fundo de garantia, de uma forma diferente. Na redução da jornada de trabalho e salário, você vai recolher somente sobre aquilo que você vai pagar. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um colaborador que o salário dele é R$2.000. Eu faço uma redução de 70% na jornada e no salário. Lembrando que é sempre um dependendo do outro, jornada e salário. Então, eu faço uma redução na jornada e salário do meu colaborador que recebe R$2.000. Então, ficou 30% para eu pagar. Os 70% o governo paga, ficou 30% para eu pagar. Esses 30% de R$2.000 ficariam em R$600. O FGTS eu vou recolher apenas sobre esses R$600. Então, o outro valor que o governo vai pagar, eu não tenho que recolher. Eu vou recolher nesse momento apenas sobre os 30% que eu tenho que pagar, que no caso do meu colaborador, que recebia um salário de R$2.000, serão R$600. Lembrando, nesse caso, que a medida provisória
que autoriza também outros tipos de formas de manter o contrato de trabalho, a MP 927, que nós já falamos em vídeos anteriores aqui mesmo no canal, autoriza que no mês de março, abril e maio tenha o parcelamento do FGTS, sem multa e sem qualquer tipo de encargo. Então se atentem também nisso, se tiver apertado o fluxo de caixa aí na empresa, vocês também podem fazer esse parcelamento no caso da redução da jornada de trabalho e do salário, tá bom? Vamos para a terceira pergunta. Quais benefícios eu preciso pagar no home office? No home office, você vai pagar todos os benefícios. Se a sua empresa tem plano de saúde, tem que pagar plano de saúde para o colaborador que está em home office. Se tem vale alimentação, tem que pagar para o colaborador que está em home office. Se tiver vale refeição, também paga. Um vale cesta, todos os benefícios que você paga para os seus colaboradores internos, você tem que pagar também para os seus colaboradores que estão em home office. O único benefício que você não precisa pagar é o do vale transporte. Por quê? Porque como ele vai estar em home office, ele não tem esse trajeto casa-trabalho. Então eu entendo que você não tem que pagar. Outro ponto que é legal também nós ressaltarmos aqui sobre o home office, que tem muitas questões lá no Instagram também. Preciso pagar internet, conta de luz, conta de água? Como que funciona? Esses casos de internet, conta de luz, conta de água e outros gastos que o colaborador tem em home office dentro de sua casa, você irá acordar com ele no momento em que você faz a transição desse contrato para o home office ou que você contrata esse colaborador diretamente para home office. Entendeu? Então tem que ter um acordo entre os dois, entre a empresa e o colaborador. Tá certo? Vamos para a quarta pergunta. Posso demitir meu funcionário durante o aviso prévio? Pode sim. Fica meio estranho falando pode demitir o funcionário durante o aviso prévio, mas é assim, você pode demitir o seu funcionário no aviso prévio em caso de justa causa. Se durante o curso do aviso prévio ele tiver cometido algum ato que leve à justa causa, você pode sim fazer a rescisão, alterar. Se você fez uma rescisão sem justa causa e no meio do curso do aviso prévio ele comete um ato de justa causa, você pode alterar sim. Vamos para a quinta pergunta. Posso dispensar funcionário de férias? Então, no caso do seu funcionário estar de férias, ele já está afastado do trabalho, né? Então, eu entendo que não precisa fazer essa dispensa. A não ser que seja alguma justa causa, que talvez tenha que ser imediata. Dependendo do caso, eu entendo que até dá sim para aplicar. Mas o que acontece nesses casos de funcionários de férias? Muitas convenções coletivas de trabalho tem alguns dispositivos que você tem que, quando o colaborador volta de férias, dar uma estabilidade para ele na empresa de 1 mês. Então você, durante 1 mês que esse colaborador voltou de férias, nem pode dispensar ele. Então nesse caso de colaborador de férias em específico, o que eu indico para você, o que eu faria na minha empresa? Primeiro de tudo, olha se ele tem estabilidade pela convenção coletiva de trabalho, para você não ter problema e ter que indenizar esse mês. E não acho necessário, se for uma dispensa sem justo motivo, você já dispensar no meio das férias. Eu entendo que eu não faria isso na minha empresa. Toma muito cuidado com esses 2 pontos e, se for caso de justa causa, analise bem específico aquele caso para ver se tem necessidade ou se dá para o colaborador voltar para a empresa antes. Vamos para a 6ª pergunta. Minha babá pode ajudar na casa quando as crianças estão dormindo? Esse caso de contratação de colaborador e de colaboradora doméstica é muito assim específico acontecer essa dúvida. Muitas vezes você contrata um empregado ou uma empregada doméstica e você fica confuso do que fazer, como agir, que forma agir. Então assim, eu entendo que tudo no começo, quando você contrata e combina e conversa, não tem erro. Conversa com ela, fala, ó,
Meus filhos dormem à tarde, então à tarde você lava as roupas dele, você vai fazer o jantar deles, você vai fazer isso, isso, isso. Por isso que eu acho muito importante, apesar de não ser um requisito, o contrato escrito. Porque lá você pode enumerar todas as funções que ela vai ter que fazer, ou ele. E aí não temos o que falar em acúmulo de função, em outros problemas que a área trabalhista traz. Então eu acho muito importante, quando você for fazer a vaga, fazer o planejamento da vaga. Eu preciso de uma babá. O que a babá vai fazer? Você elenca: lavar roupa, fazer a comida, cuidar das crianças, levar na escola, colocar os horários, talvez, que você imagina. Fazer todo esse planejamento. Quando você faz esse planejamento, você vai fazer a entrevista, você já conta para ela o que ela vai ter que fazer. Porque aí ela também vê se ela quer o emprego. E aí o que é legal do contrato escrito? Que você vai elencar essas funções e ela vai assinar. Então tem que ser bem específico, fazer direitinho todas as funções, ter uma contratação bem efetiva, bem legal, principalmente nessa área aí do doméstico e da doméstica. É isso por hoje, espero que tenha te ajudado muito esse vídeo. Me mande suas perguntas lá no Instagram, eu tô todo dia lá ajudando você com as suas dúvidas. Se tiver dúvida também, pode me mandar suas perguntas aqui nos comentários nesse vídeo e vamos juntos construir uma área trabalhista melhor, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!